artigo 2º e seus parágrafos do ato institucional número 5, fica decretado recesso do Congresso Nacional. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, é decretado o ato institucional número 5. O governo militar fecha o Congresso Nacional, promove prisões arbitrárias, endurece a censura. O Brasil vive o momento mais sombrio da ditadura. Em 70 no Brasil foi um período marcado pela sucessão de governos militares, onde brasileiros eram caçados, exilados e proibidos de exercer suas profissões. Centenas de milhares de pessoas foram perseguidas pela ditadura. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. A censura atuava em todas as áreas da sociedade. Cenas de filmes, versos de músicas, notícias de jornais, peças de teatro e livros eram mutilados, cortados, vetados, às vezes de forma incompreensível. A economia crescia 10% ao ano. O Brasil torna-se o país do futuro, do milagre econômico. O milagre acontece a partir de um alto preço. A dívida externa triplica na década. O governo investia fortunas em obras grandiosas que pareciam ser a medida do orgulho nacional. Os brasileiros iniciaram em 1972 a construção de um conjunto de usinas atômicas. Central Nuclear de Angra, passo firme à frente. Algumas, como a rodovia Transamazônica, nunca ficaram prontas. A classe média vai ao paraíso. Aparecem os primeiros supermercados gigantes. Todos compraram carros, férias em Bariloche, tudo embalado pelo milagre econômico. Em 1973, o milagre econômico perde o embalo. Isso é uma contingência do próprio processo de desenvolvimento. Na década de 70 acontece a explosão da comunicação de massa. A cultura começa a ser pensada como a cultura de mercado. Se alguém ligou... Nosso conselho foi o 8º a ser criado. Maria Rosa Pinheiro foi a primeira presidente do Conselho Federal de Enfermagem, eleita pelas conselheiras nomeadas pelo ministro do Trabalho à época, Arnaldo Prieto, para compor a primeira diretoria do Conselho. Em 12 meses, a diretoria organizou o COFEM e instalou os conselhos regionais nos estados brasileiros com base na Lei nº 5.905, de julho de 1973. A Lei de Criação do Conselho Federal e Regionais de Enfermagem prevê, em seu artigo 8º, a instituição das insígnias da profissão pelo COFEM. Assim, foi encomendado a um renomado artista baiano, Ori Ramos, o brasão da enfermagem, quando ele fez doação de seu trabalho com a aprovação do plenário. No brasão estão representados o Brasil pela constelação do Cruzeiro do Sul, com estrelas prateadas sobre campo azul. A enfermagem pela lâmpada azul, com chama vermelha. As entidades nacionais de saúde por sua insígnia oficial, o bastão serpentário, em vermelho sobre fundo branco. Segundo a concepção do artista, foi dado realce à lâmpada como símbolo da enfermagem, destacado pelo contraste entre o campo prateado e azul, no qual se encontra o Cruzeiro do Sul, que simboliza a projeção e a participação da enfermagem no processo de desenvolvimento nacional. A representação objetal do símbolo da instituição se faz remeter a Bourdieu, quando ele cita que não há poder simbólico sem uma simbologia do poder. Bem como se pode afirmar que ele se refere também como um dos elementos para a composição da assinatura imagética da autarquia. A discussão sobre a criação do Conselho Federal e Regionais de Enfermagem foi realizada com a comunidade de enfermagem e que as enfermeiras
em torno da Associação Brasileira de Enfermagem, empenharam-se, atendendo aos diversos pareceres emanados dos Ministérios da Saúde e do Trabalho, elaborando e reelaborando anteprojetos de lei durante 28 anos, quando foi sancionada a Lei nº 5.905, de 1973, que dispõe sobre a criação do Conselho Federal e Regionais de Enfermagem. As primeiras enfermeiras designadas para compor o Conselho Federal de Enfermagem por meio da Portaria Ministerial do Trabalho número 3059, de 5 de março de 1975. A primeira reunião do grupo de enfermeiras designadas para essa missão foi convocada pela ABEM e realizada em 23 de abril de 1975, na sede do Ministério do Trabalho, na esplanada dos Ministérios em Brasília. O secretário-geral do Ministério do Trabalho, Dr. Jorge Alberto Furtado, foi representado pelo Dr. Uberaci Torres Cuoco para acompanhar a reunião, na qual seria eleita a primeira diretoria do COFEM. A reunião foi presidida por Maria das Graças Simões Corte Imperial, presidente da ABEM Nacional, e secretariada por Isaura Lopes Godoy, secretária da ABEM Nacional. Nesta reunião foi eleita a primeira diretoria. Os nomes em tela tratam-se da composição à época. O obstáculo inicial enfrentado pela primeira diretoria do COFEM foi a situação financeira, que era um empecilho para fazer funcionar o órgão. Diante disso, foi solicitado ao Ministério do Trabalho um local para que fossem realizadas as reuniões regulamentais e a instalação da Secretaria do Conselho, e dar início a seu funcionamento, bem como ajuda financeira, como prevê a Lei 5.905 de 73, em seu artigo 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de subvenções oficiais, artigo 22. Durante o período de organização do Conselho Federal de Enfermagem, o Ministério do Trabalho e Previdência Social lhe facilitará a utilização de seu próprio pessoal, material e local de trabalho. Destaca-se que esse pleito não foi atendido e a Associação Brasileira de Enfermagem fez empréstimo no valor de 50 mil cruzeiros. Em leitura aproximada, este valor à época correspondia a 20 instalações e equipamentos de dormitórios, de enfermarias, de copas, de cozinhas, de lavanderias e similares. A primeira presidente do Corém-RJ foi a enfermeira Nalva Pereira Caldas. Ela foi presidente da ABEM Seção do Estado de Sergipe, gestão 1953-1958. A ABEM Seção Rio de Janeiro participou de algumas comissões. Participou da criação do Sindicato de Enfermeiros do Rio de Janeiro, integrando o Conselho Fiscal de 1975 a 1978. À luz de Bourdieu, ela pode ser entendida como a representação de prosperidade simbólica, tendo por efeito o acúmulo de capital simbólico, que remeteu ao reconhecimento no campo. Para instalar o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, foi instituída Junta Especial pela Portaria COFEM número 1, de 4 de agosto de 1975, conforme os nomes em tela. A junta foi empossada pela conselheira federal Raimunda da Silva Becker em 11 de agosto de 1975, na sede da Associação Brasileira de Enfermagem, seção Guanabara, onde ficou instalada. Se candidataram ao pleito os nomes em tela.
Os eleitos foram empossados pela conselheira federal Aide Guanás Dourado. Assim se constituiu a diretoria do Corém RJ, ficando organizada conforme quadro em tela, e a enfermeira Nalva Pereira Caldas, a presidente da primeira gestão, marcando o início de uma nova época para a enfermagem fluminense. A posse ocorreu em 21 de outubro de 1975, no auditório do Instituto Nacional de Previdência Social, localizado na Rua do México, número 128, 10º andar, centro do Rio de Janeiro, e seu efeito de lugar marca o nascedouro do Corém RJ. As alianças ABEM e Corém se mantiveram nos anos subsequentes, quando é possível identificar agentes da Associação Brasileira de Enfermagem, como a presidente Ieda Barreiro e a presidente do Corém, Nalva Pereira Caldas. Aliança que deu certo, visando o desenvolvimento da profissão. Neste momento, saber como e quais foram os agentes envolvidos em época de ditadura é entender o legado da ABEM como entidade de classe por meio de suas lutas, conquistas e resistências pelos ideais para o desenvolvimento da profissão. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e a crítica